Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quinta-feira da quarta semana da Páscoa, vamos refletir a leitura tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 13 a 25. Peçamos ao nosso Deus que nos conduza nessa leitura, que a palavra de Deus venha nos instruir, venha nos revelar o desejo de Deus para nós, em nome de Jesus. E a palavra diz assim: Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. Partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel tirou com braço poderoso os nossos antepassados que eram escravos no Egito. E durante mais ou menos 40 anos cercou-os de cuidados no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território. Depois disso, concedeu-lhes juízes até o profeta Samuel. Em seguida, eles pediram rei a Deus e Deus concedeu-lhes Saul, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei, conforme prometera. Da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João Batista pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Entretanto, para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, Paulo tem muito que ensinar à igreja que deseja ser missionária. A leitura diz que Paulo chegou em Antioquia. Já havia percorrido vários lugares levando Jesus ressuscitado, levando a palavra de Deus inicialmente aos judeus, os israelitas, mas agora também aos gregos, aos pagãos. Nessa leitura, Paulo vem nos recordar a caminhada do povo hebreu, a história do povo escolhido por Deus. Paulo, que já havia levado a palavra de Deus a várias regiões, ele chega novamente a Antioquia e lá ele vai para a sinagoga. Quando ele se encontrava lá com o seu grupo, como era dia de sábado, dia em que os judeus celebram o dia do Senhor, eles ficaram ali quando o chefe da sinagoga mandou perguntar se eles queriam falar alguma coisa. Paulo dá sinal, dizendo que sim, e lá ele começa a falar da história da salvação. Ele começa dizendo que os israelitas e vós que temeis a Deus, escutem o que eu vou falar. O Deus deste povo de Israel tirou com braço forte e poderoso os nossos antepassados da mão dos egípcios. E durante mais ou menos 40 anos, cercou-se de todo cuidado. Deus que cuidou durante a caminhada em que eles fugiam do Egito, durante 40 anos, Deus cuidou de cada um deles.
e destruiu 7 nações na terra de Canaã e passou para eles a posse daquele território. Depois disso, Deus concedeu juízes para aquele povo, até o profeta Samuel. E ele vai discorrendo, falando de toda a história da salvação. Em seguida, eles pediram a Deus um rei. E ele concedeu-lhe Saul, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei para aquele povo. Da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus Cristo. Antes que ele chegasse, João Batista pregou um batismo de conversão para todo o povo. Estando para terminar sua missão, João declarou: eu não sou aquele que vocês pensam que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele que eu sou incapaz de desamarrar a sua sandália. É o anúncio da boa nova. Paulo está ali anunciando para aquele povo numa sinagoga, com coragem, com determinação, que Deus fez surgir para aquele povo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que muitos não quiseram acatar, e até hoje muitos não receberam Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Embora todo o Antigo Testamento venha falando da vinda do Salvador. Nessa leitura encontramos o apelo de Paulo ao seguimento de Jesus. Por onde Paulo passava, ele dava testemunho, formava lideranças, discípulos e comunidades, resgatando elementos importantes. Paulo nos ensina a sermos verdadeiros discípulos de Jesus, a sermos missionários. Discípulo, aquele que segue Jesus Cristo. Missionário, aquele que leva Jesus Cristo a outras pessoas com coragem, com destemor, com determinação. Essa a nossa missão. Paulo tem muito que nos ensinar. Paulo tem muito que ensinar à igreja missionária. Seus ensinamentos, testemunhos e exemplos mostram como agir diante dos desafios. E ele nos ensina como perseverar na missão. Uma igreja que se coloca a serviço, ao lado dos seus fiéis. Amém? Peçamos ao nosso Deus nesse dia de hoje que ele nos conceda a graça de sermos também destemidos, discípulos e missionários, fiéis a Jesus Cristo. Que nós tenhamos também a coragem de anunciar Jesus Cristo com determinação, com destemor, com coragem, para que Jesus Cristo seja reconhecido como nosso Senhor e Salvador. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.